Hoje o Vasco joga com o Melgar na Copa Sul-Americana. O Vasco que precisa também, é outro que tem que vencer para se classificar. Essa é a semana dos cariocas. Sofia Miranda, como vem o Vasco para esse jogo contra o Melgar? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso, o Vasco precisa vencer o Melgar, time do Peru, aqui hoje em São Januário, se quiser se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. E não é uma classificação direta assim, não. A gente tem aí o grupo do Vasco para mostrar para vocês, o grupo G. Em primeiro lugar está o Lanús com 11 pontos e só o primeiro se classifica direto, o Lanús já está classificado. Em segundo lugar está o Melgar com 7, o Melgar joga pelo empate hoje. E em terceiro, o Vasco com 5. O Vasco precisa vencer hoje para terminar essa fase na segunda colocação e aí sim ir para uma repescagem para enfrentar um time que vai ser eliminado da Libertadores, Escobar. Pois é, que situação, né? Difícil. Escalação, pistas? Sim, muitas pistas, porque o Vasco, desde o início da temporada, tem tratado a Sul-Americana como prioridade. O técnico Fernando Diniz tem só um desfalque para o jogo de hoje, é o volante Hugo Moura, que foi expulso na rodada passada da Sul-Americana, então vai cumprir suspensão hoje. Então, a gente tem o campinho do Vasco para mostrar aí para vocês. O Vasco deve jogar contra o Melgar com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, a dupla de zaga formada por João Vitor e Luiz Gustavo, na esquerda o Piton, o meio de campo Matheus Carvalho substituindo Hugo Moura, Tietê, Coutinho e no ataque Ryan pela direita, Nuno Moreira pela esquerda e na frente o capitão vascaíno, o argentino Pablo Verrete, sempre a esperança dos torcedores vascaínos. E hoje os vascaínos esperam que São Januário dê uma força para esse time do Vasco, que vem de derrota de virada para o Fluminense no último sábado no Brasileirão. Hoje vamos ver se o Vasco vence o Melgar, Escobar. Pensando em finalização de fora da área, como a gente viu ali, o Fernando Diniz pode ter, então, o auxílio de um pequeno homem, Little Couto, então, de volta. Rafa Marques, vem aqui no nosso telão para contar as novidades do Vasco da Gama, que, é claro, com o Coutinho, ganha muito na qualidade para tentar buscar essa vitória. Essa é a grande expectativa, né? Mari, Donk, Jailson, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. Peço desculpas até ao fã de esporte, porque a Lili deixou o sarrafo muito alto, falando em beleza. Estou até tentando ajeitar aqui meu cabelo, ver se fica um pouco menos pior, mas não tem muito jeito. A natureza não foi muito pródiga, mas a gente dá o máximo de si, né, Mari? Para poder minimizar os impactos da nossa audiência. Mas falando sobre o Vasco, que é o que importa nesse momento, a expectativa realmente é que o time tenha um desempenho melhor logo mais contra o Melgar, jogando em São Januário às 7 da noite pela Copa Sul-Americana. Eu falava há pouco sobre a questão do retrospecto em casa, que é um aspecto que realmente pesa muito no aumento desse otimismo, mas é óbvio que a volta do Felipe Coutinho ao time é um respiro técnico e a certeza de que o Vasco vai ter mais expediente para poder jogar com a bola no pé. O Fernando Diniz fala sobre a questão do Vasco vai evoluir. Importante dizer que depois do jogo de hoje pela Copa Sul-Americana, tem o Bragantino no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o jogo vai ser no sábado, o São Paulo dia 12 de junho e depois o Botafogo dia 13 de julho. Significa dizer que depois do jogo contra o Bragantino, o Vasco fará uma partida apenas no intervalo de 45 dias até o jogo contra o Botafogo. É tempo mais do que suficiente para que o Diniz consiga fazer os seus ajustes e começar a trabalhar a sua metodologia para poder, na prática, o torcedor observar essa evolução que o técnico prevê para o time dentro das 4 linhas. O Vasco tem na Copa Sul-Americana a sua prioridade, mas o curioso é que já teve 3 técnicos na competição em 5 jogos. Todo o primeiro turno, o time teve o comando do Fábio Carilli, né? Nos empates com Melgar e Lanús e na vitória sobre o Puerto Cabello em casa. Veio o segundo turno e aí o Vasco já tinha o Felipe Maestro quando perdeu naquela goleada para o Puerto Cabello, já tinha o Diniz quando perdeu para o Lanús e aí entra nessa última rodada sonhando no máximo com a vaga para o playoff, não tem mais condições de avançar na própria competição diretamente até a etapa de oitavas de final. Expectativa de um bom público em São Januário para esse compromisso. O Vasco com o Diniz tem 4 jogos, 2 derrotas, um empate que gerou classificação em campo nos pênaltis contra o Operário pela Copa do Brasil e apenas uma vitória, aquela 3-0 sobre o Fortaleza, a melhor atuação do Vasco com o Fernando Diniz e uma das melhores da temporada. Quem sabe hoje o time repete essa performance e sai de São Januário com a segunda colocação do Grupo G e, consequentemente, a vaga para o playoff. Mari.
Ô Jailson, pegando o gancho do que o Rafa trouxe aqui pra gente, o que é esse Vasco do Fernando Diniz pra esse jogo, assim? É um jogo que o torcedor pode se encher de esperança e talvez ter esse resultado positivo? Ou é aquele tipo de jogo que você coloca um pouco de cautela pela frustração que pode vir a acontecer? O Melgar vem bem também no campeonato nacional, né? Ele empatou nos últimos 2 jogos, mas o Vasco precisa ir para cima. Não tem outra conversa. O Vasco, lembra do jogo do primeiro turno, né? O Vasco ganhava o jogo e tomou ali só gol de cabeça. Impressionante. Estava ganhando o jogo tranquilamente, toma ali 3 gols de cabeça contra o Melgar. Então, assim, o que eu espero do jogo de hoje, sendo sincero, é que o Vasco vá para cima mesmo para fazer o resultado e conseguir a classificação playoff. Já que não dá mais para alcançar o Lanús, que você consiga a classificação para os playoffs e enfrente lá quem for vir da Libertadores. Em relação ao jogo do Fernando Diniz, eu acho que assim, com bola, a gente já consegue ver algumas dinâmicas que o Fernando Diniz está tentando impor nesse time. Sim. Acho que a maior preocupação da torcida é no sem bola mesmo. É ver como esse time vai funcionar no sem bola, se vai correr certo na hora da marcação. Acho que é o ponto principal. Acho que o Vasco cansava muito no segundo tempo, principalmente com o Carille, pelo fato de correr errado. E você desgastava seus jogadores na marcação. Então vamos ver hoje. Acho que é o ponto principal. Correr certo para você ter pulmão para jogar bem os 2 tempos. Ainda mais com esse calendário que já te dá um respiro para organizar a casa, pelo menos para o Fernando Diniz, né? Exato, e ainda apesar de um time que vem uma sequência de resultados que não é bom, apesar da vitória lá contra o Fortaleza, mas no geral são uma sequência de derrotas, você precisar vencer, não é nem só o empate, acho que isso também acaba condicionando, acho que a tensão. Mas eu acho que é um jogo que é possível você pensar no Vasco jogando melhor, assim, ou pelo menos por mais tempo, porque a gente tem visto recortes de bom futebol, mas é um time que é inconstante durante as partidas, o que faz parte do processo de um novo trabalho que está sendo colocado em prática, de um time, como o Jailson lembrou, correr errado, então caía muito no segundo tempo e que tem dificuldade em manter o nível com as opções do banco. Mas considerando a diferença técnica, por mais que o Melgar esteja bem no Campeonato Peruano, a gente viu no primeiro turno com o Vasco com todos os problemas, o Vasco ficou muito perto de vencer aquele jogo fora de casa. Então eu vejo com condição do Vasco, até pelo trabalho mais assimilado do Diniz, de um time que além de conseguir o resultado, consiga ser mais convincente, se não os 90 minutos, mas por um período maior dentro do jogo. Ô Rafa, e assim, isso que a gente está falando do cenário de vencer o jogo e ir para os playoffs. Porque de tudo que vocês traziam pra gente, você, o Jufo e tal, era uma competição que o Vasco fala de vencer. O que muda no planejamento se o resultado não acontecer hoje? Se não acontecer o resultado hoje, o Vasco ficar em terceiro na chave e, consequentemente, eliminado da Copa Sul-Americana, o foco passa a ser a Copa do Brasil. Isso não é dito explicitamente pelo Fernando Diniz, tampouco pelos jogadores e muito menos pelo Pedrinho, que, aliás, vai ser o chefe da primeira delegação brasileira em jogos de eliminatória sob o comando do Carlo Ancelotti. Não é uma coisa explícita para o torcedor, mas internamente, dentro do Vasco, se trabalha com essa realidade. Sem deixar de lado o Campeonato Brasileiro, competição que é traiçoeira, e o Vasco tem um histórico muito ruim de 4 rebaixamentos e evidentemente que o torcedor não suportaria uma 5ª queda para a 2ª divisão. É preciso pontuar no Campeonato Brasileiro, mas o consenso é que em casa o Vasco vai mal ou bem fazer a parte dele na principal competição nacional. E na Copa do Brasil é um caminho mais curto, o Vasco está classificado para as 8ª, o sorteio é no dia 2 de junho, dependendo aí do resultado do sorteio pode ser um adversário um pouco mais acessível, tem times da Série B jogando ainda esta competição, e aí o Vasco pode sonhar, quem sabe avançar até uma próxima etapa, acumular um pouco mais de dinheiro e fazer na Copa do Brasil a sua prioridade, como foi ano passado, em que chegou até a semifinal no comando do Rafael Paiva e caiu diante do Atlético Mineiro naquele empate 1-1, jogo em São Januário. O Jailson falava sobre gols de cabeça, né, Mari? E o Melgar é o time que mais faz gols de cabeça na Conmebol Sul-Americana, fez 4 até aqui. E é um time que está a 4 partidas sem perder para brasileiros em competições de Conmebol. A última derrota foi para Cuiabá em 2022. Então são 4 jogos, 3 empates e 1 vitória. Retrospecto recente do Melgar contra brasileiros é interessante. E por outro lado, o Vasco nunca perdeu para peruanos jogando competições Conmebol em São Januário. Em 2011, pela Copa Sul-Americana, venceu o Universitário e em 2012, pela Libertadores, venceu o Alianza Lima. Então, uma estatística de cada lado para poder ficar equilibrada a coisa, viu, Mari? Hoje, família vascaína, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia dos gigantes da colina
amassar a equipe do Melgar com tudo. São Januário vai estar lotado e só a vitória interessa. Eu tô muito confiante. Meu placar hoje vai ser 3-0 Vasco da Gama. Essa que é a verdade, 3-0 Vasco da Gama. E eu quero saber, né, a opinião de todos vocês. Eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Coutinho, né, faça uma partida espetacular hoje, que o Fernando Diniz possa extrair o melhor de cada jogador, que lá na frente o Ryan, né, o Verratti possa balançar as redes, que é o que todos nós queremos. Esse é o meu pensamento e eu quero saber o pensamento de todos vocês. E agora, falando sobre mercado da bola, 2 nomes estão na mira do Vasco da Gama. O primeiro, zagueiro Balbuena. Muito, né, a diretoria do Vasco tem um desejo muito grande de poder contar com esse jogador. O Fernando Diniz já aprovou, é um cara assim, um xerifão, um cara para chegar no Vasco, tomar conta da zaga, né? E o segundo nome é o Elinho, né? Canhoto, muito bom de bola, né? É jogador do Bragantino, então assim, é um cara que chega para agregar muito técnico, jovem ainda, pode jogar, né? Ele chega para ser titular e é um cara que se encaixa muito bem, né? Aquele cara que marca muito bem, faz marcação-pressão. Então, assim, o Vasco tem interesse na contratação do Elinho. Eu quero saber de vocês, esse atleta seria uma boa, né, no Vasco da Gama, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!